Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma aula de projetos e empreendedorismo rural. Lembrando que nas últimas aulas a gente tem conversado sobre o último módulo dessa disciplina, que trata sobre o planejamento e a elaboração de um plano de negócio, né? Plano de negócio que é um documento formal para que a gente possa construir um projeto, né, da criação de uma nova empresa ou de um novo modelo de negócio. Nesse sentido, a gente tem visto nas aulas anteriores como é que a gente poderia produzir o sumário executivo, que no documento formal do plano de negócio vai ser a primeira parte, a primeira seção, mas que na verdade é o último a ser feito, já que ele vai ser um resumo de todo o trabalho. E na aula anterior estudamos sobre a análise de mercado, que no caso seria a segunda parte, a segunda seção, né? A terceira parte do plano de negócio é o plano de marketing, né? Onde a gente vai aplicar todas as informações que a gente consegue na análise de mercado, né? Todas as informações que foram colhidas em relação a fornecedores, clientes, consumidores finais, concorrentes, a gente vai aplicar essas informações para construir o que a gente chama de plano de marketing. Só que a base do plano de marketing é justamente se trabalhar o que a gente chama de mix do marketing, ou os 4Ps do marketing, que foi o assunto que a gente já estudou recentemente lá na disciplina de Planejamento, Gestão e Princípios de Marketing. Então, como a gente já viu esse assunto e recentemente, eu não vi necessidade da gente conversar novamente sobre ele, tá? A não ser que vocês queiram, obviamente, que eu dê algum esclarecimento adicional. Mas se não, a gente vai seguir para a quarta parte do plano de negócio, que trata sobre o plano operacional. Então, pessoal, a gente pode ir para o plano operacional, ou vocês gostariam de conversar mais um pouco sobre o plano de marketing? O seu está falando que por ele tudo ok. Ele fala por todos. Arara também confirmando. Manuel também. Acredito que sim, né? Foi um assunto que a gente viu recentemente. Basicamente, a gente teria a aplicação dessas informações como estudamos lá na outra disciplina, né? Estudaríamos a estratégia do produto, né? Como é que seria o nosso produto em todos os sentidos, desde a quantidade que ele vai ser oferecido no mercado, o seu rótulo, a sua embalagem, a sua quantidade. E também falaremos sobre o outro P, que no caso é o preço, as estratégias de preço que seriam utilizadas, a praça, ou seja, onde é que ele seria vendido, e a promoção, né, que seria as estratégias de comercialização do produto, como é que a gente iria promovê-lo. Então, vamos para a quarta parte do plano de negócio, que trata sobre o plano operacional. Só um momento que o Meet hoje está com a lentidão no que diz respeito à transição aqui dos menus. Pronto, agora vai dar certo. Esse conteúdo dele é um pouco mais extenso, tá? Então, caso não dê tempo a gente concluir, a gente vai continuar na semana que vem, tá?
Pessoal, diferente da aula anterior, essa apresentação, como eu tenho que abrir a tela inteira, eu não vou estar conseguindo visualizar o chat, tá? Então, caso vocês sintam a necessidade de fazer algum questionamento, utilizem o microfone ou peçam para algum colega fazer a leitura, tá? Essa é a nossa aula número 9, plano operacional. E do que trata o plano operacional, né? Ele vai ser uma seção do nosso documento, do nosso projeto de negócio, onde se apresenta as considerações gerais sobre o dimensionamento das operações da empresa e os recursos necessários para a sua execução. Ou seja, é uma seção do plano de negócio que vai fazer todo o levantamento dos recursos que nós precisamos para poder fazer a empresa funcionar. E esses recursos aí, principalmente, são os recursos humanos, né, as pessoas, os funcionários, e os recursos materiais, como máquinas, equipamentos, entre outros que são necessários para que a gente possa realizar as nossas operações, as nossas funções dentro da empresa. O primeiro ponto que a gente vai estudar, se a ideia é entender e levantar tudo que a gente precisa para dentro da empresa, o primeiro passo do plano operacional é justamente justificar como é que a empresa ela vai estar organizada. E aí a gente vai estudar esse primeiro ponto que a gente chama de layout, mas também pode ser chamado por arranjo físico. Nesse item, são definidas como será a distribuição dos diversos setores da empresa e de alguns recursos e das pessoas no espaço disponível. Em outras palavras, o layout, o arranjo físico, ele se preocupa em como que vai organizar as pessoas e as máquinas e os equipamentos, assim como os móveis que precisam estar ali dentro. Aqui a gente tem que aplicar também conhecimentos de logística, né? Para poder entender como é que eu posso separar uma área de outra, que área deve estar próxima da outra, né? Além de tomar diversos cuidados que quando a gente aplica, inclusive, legislações de qualidade, né, a gente tem que tomar. Por exemplo, quando a gente pega uma das principais legislações da área de qualidade, no setor de produção, a gente não pode ter próximo um local onde você vai guardar lixo ou banheiros. Por quê? Porque são pontos importantes que podem gerar contaminação, né? Então essas áreas elas precisam ficar afastadas do ambiente de produção. Então, na hora que eu vou organizar o meu layout, eu tenho que ter toda essa preocupação, inclusive com algumas leis, de entender o que pode e o que não pode ficar próximo um do outro. E, obviamente, eu devo distribuir as pessoas, os móveis e os equipamentos da forma que fique mais fácil de todo mundo circular dentro da empresa, né? Um ambiente que é apertado, um ambiente que faz muito calor, um ambiente que as pessoas precisam ficar o tempo todo se desviando uma das outras para poder circular dentro do ambiente, é um local que não está muito bem organizado, né? Então, independente de qual seja o tamanho do espaço, é preciso pensar em como que a gente organiza esse espaço da melhor forma para que as operações, as atividades que são executadas ali dentro, elas aconteçam com eficiência. Então, antes mesmo da empresa ser criada, né, às vezes até construída, o ponto inicial para a gente poder fazer essa elaboração é criar uma planta baixa da empresa, né? O que é uma planta baixa? É uma carta, como vocês estão visualizando aqui nesse slide, aonde se faz o desenho, né? O desenho de forma técnica, o desenho técnico, né, que vai ser produzido aí por um profissional da área, como, por exemplo, um engenheiro civil ou um técnico em edificações,
onde vai ser desenhado como é que vai ser distribuído os locais da empresa. Então, nesse exemplo aqui, essas informações estão constando, né. Nós temos a área total, na verdade aqui é uma casa, né, mas que pode servir como um uma empresa. Então a área total é de 72.000 metros quadrados, ela vai ter uma área externa de 33, cerca de 33.000 metros quadrados, e uma área total de 108.000 metros quadrados, né. E aí vocês podem ver que existem aqui várias entradas, né, ou janelas. Nós temos uma área para planejamento e orçamento, uma área para o setor de marketing, uma área para o setor financeiro, a área de mostruário de produtos, uma recepção, né, então se a recepção está aqui, a gente já entende que a entrada da empresa é por aqui. Nós temos uma copa, né, para que os funcionários eles possam se alimentar. Nós temos aqui uma sala que não tem identificação, pode ser uma sala de arquivo, por exemplo, e o WC, que é o banheiro, né. E aqui nós temos a área externa, com calçada, né, e algumas estufas aqui que deve servir para uma área de lazer ou descanso. Então, toda casa, né, tem ou deveria ter uma planta baixa, né, assim como todo prédio, todo edifício, todo empreendimento, de construção civil, normalmente começa com o desenho de uma planta baixa, aonde quem está encomendando a construção dessa casa, dessa empresa, vai dizer como é que ele quer a divisão dessa área, né. Então, a pessoa responsável por fazer essa planta baixa, o profissional da área, ele vai atender o que está sendo solicitado pelo cliente. E obviamente que nessa concepção tem que ser aplicado aqui conceitos básicos, para que a gente possa organizar o layout. Então, quando a gente visualiza aqui a entrada da recepção, né, a gente vê que o corredor ele vai pelo meio percorrendo de todos os outros setores, né. Isso pode ter sido pensado de uma forma completamente estratégica, né. Assim como no supermercado, por exemplo, tudo é pensado de forma estratégica, nada vai ser colocado em uma determinada área, ao acaso, né. Os caixas estão justamente no local de entrada e saída, porque é o último ponto pelo qual o cliente vai passar, né. Quando se tem, por exemplo, um frigorífico com uma padaria dentro do supermercado, normalmente ele vai estar lá no final, porque você precisa de uma área particular para poder produzir, né, para poder produzir os pães, os bolos, ou mesmo abater os animais. Então isso não poderia acontecer no meio do supermercado, porque você precisa de uma área privada particular e com acesso a uma rua que é por onde vão entrar, os insumos, né. Então, numa empresa, tudo é pensado para que uma área esteja no local que deve acontecer, né. Os produtos, quando é uma empresa aberta, onde o cliente, como uma loja, por exemplo, onde o cliente vai atrás dos produtos, todos os produtos são organizados de forma que o consumidor ele tenha acesso facilmente ao produto que ele quer, né. Assim como os produtos devem ser organizados por setores. O setor da área de limpeza, o setor da área de higiene pessoal, o setor da alimentação, e por aí vai, né. Então é disso que cuida o layout, da boa organização de tudo que vai estar dentro da empresa, para que as operações, as atividades possam ocorrer da forma mais eficiente. Então, quais são os benefícios de um bom arranjo físico, né, de um layout bem planejado? Ele aumenta a produtividade, né, um ambiente onde você consegue trabalhar sem dificuldade, sem aperto, né, sem ter que estar, esbarrando no colega o tempo todo e acessando os setores que você precisa no momento em que quer, ele obviamente ajuda o funcionário e a empresa conseguir ser mais produtivo. Outro benefício é a diminuição do desperdício e do retrabalho, né. O desperdício vai ser, por exemplo, você fazer uma atividade
que exige um tempo de resposta e que, se você não consegue executar nesse tempo de resposta, o trabalho é perdido, né? Por exemplo, o setor da produção precisa do relatório de como foram nossas vendas hoje, para planejar, para começar a produzir, aliás, como foi as nossas vendas ontem, para começar a produzir hoje o que vai ser vendido amanhã, né? Então, a pessoa que está responsável por produzir esse relatório, se ela não conseguir as informações das vendas de ontem, no momento que foi exigido, então ela pode prejudicar e atrasar o início da produção de hoje, né? E aí, obviamente, isso pode resultar em um problema amanhã, porque a gente pode produzir menos produto do que vai ser necessário, ou até mais se a informação estiver errada, né? E o retrabalho, o que que é? Retrabalho é quando a gente tem que fazer algo que a gente já fez, mas foi mal feito, foi um trabalho deficiente, que faltou informações, né? Então, é necessário que a gente refaça novamente, né? E essa é uma das coisas que mais dá dor de cabeça nos funcionários, né? Quando o funcionário é solicitado a fazer algo, mas às vezes essa solicitação ela não foi feita com todos os detalhes que se precisaria, ou o próprio funcionário não entendeu bem as orientações e aí entregou um trabalho deficiente do que diz respeito a informações que eram necessárias, né? O que é que acontece? Ele vai ser solicitado a fazer de novo, né? E isso é muito chato, você ter que fazer um trabalho que já tinha sido feito, gastando mais tempo do que era necessário e prejudicando outros trabalhos que você teria que executar. Outro benefício gerado por um bom arranjo físico é a maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes na área de vendas, né? Como a gente conversou. Os supermercados trabalham muito bem isso, né? Estudar como que eu posso vender um determinado produto simplesmente pelo fato dele conseguir localizar o outro produto que ele quer, né? Funciona de uma forma completamente manual e natural em relação à questão do algoritmo, né? Lembra quando a gente assiste, por exemplo, um vídeo no YouTube e quando a gente termina de assistir, ele já apresenta sugestões do que a gente poderia assistir com base no vídeo que a gente acabou de visualizar, né? Isso é feito de forma automática, programada pelo computador. Mas, dentro do marketing, foram aperfeiçoadas muitas técnicas que são aplicadas é, na comercialização de produtos, que a gente pode aplicar de forma natural. Então, por exemplo, perto do setor de carnes, né, ou do frigorífico de um supermercado, você pode ter diversos produtos, como, por exemplo, especiarias, temperos, farinha, né, que são produtos que normalmente acompanham o consumo da carne, né? Então faz sentido que mesmo que um produto como a farinha, que tem que estar numa seção diferente do frigorífico, como a seção de cereais, eu posso ter alguns produtos próximos ao frigorífico, porque quando o cliente estiver comprando uma carne para churrasco, por exemplo, ele já vai visualizar ali do lado a farinha e vai levar junto, né? Da mesma forma, é muito comum a gente encontrar salgadinhos, né, como, por exemplo, salgadinhos de trigo ou de milho, próximo a bebidas, como cerveja, porque muitas pessoas utilizam esses salgadinhos, batata frita também, como aperitivo, petisco, né, para o consumo de bebidas alcoólicas. Então, normalmente esses produtos estão ali próximos, né? É, próximo de produtos como, por exemplo, legumes, né, como batata, cenoura, beterraba, você pode ter também uma seção que tem produtos complementares, como maionese, creme de leite, né, que normalmente são utilizados para junto com esses legumes para a produção de diversas receitas, né? Então faz sentido que você coloque alguns desses produtos também lá próximo.
Ou seja, existem muitas situações da gente conseguir fazer o que chamamos de venda casada, né? Que é conseguir, digamos assim, entre aspas, empurrar no consumidor a venda de um outro produto que ele nem lembrava que precisaria, ou que talvez ele nem iria utilizar. Mas como é um produto que cai muito bem com o consumo daquele produto que ele está levando, acaba-se então por criar uma nova venda. E aí, obviamente, é o marketing sendo aplicado na sua forma mais estratégica para poder impulsionar as vendas, né? Então é muito importante que se pense como que eu vou distribuir os meus produtos, né? Porque isso ajuda bastante no que diz respeito a potencializar as vendas em qualquer setor econômico, né? É numa padaria, né, que além de vender o pão, ela pode oferecer o leite, o café, a margarina, né, que também são produtos que complementam o café da manhã e que muitas vezes uma padaria não fornece, né, vende apenas o pão, o bolo, mas que se ela colocar lá no estabelecimento certamente vai ter consumo. No setor de vestuário, né, das lojas de roupa, né, você colocar, por exemplo, os manequins e coloca lá uma calça e junto com essa calça veste uma blusa que combina, um colar que combina com essa roupa, um chapéu, um laço que combina com essa roupa, justamente para facilitar, né, para o cliente que vem interessado em construir uma opção de roupa e ele pode identificar diversos outros acessórios também que pode complementar esse vestuário dele. E o último benefício aqui que a gente pode apontar como ocasionado por um bom planejamento de arranjo físico é a melhoria na comunicação entre os setores e entre as pessoas, né? Dependendo do tamanho da empresa, ela pode ter vários setores, muitos departamentos, né? E alguns departamentos são muito importantes estar trocando informações com o outro, né? A gestão, a administração da empresa, ela precisa o tempo todo estar recebendo informações do setor financeiro, assim como do setor produtivo. O setor produtivo tem que estar o tempo todo recebendo informações de logística. O setor de recursos humanos o tempo todo também precisa de informações do setor financeiro. Então, esses departamentos, eles têm que estar bem organizados e próximos um do outro, né? Porque quando a informação for necessária, obviamente que hoje no mundo digital já está muito fácil, né? Ainda que um departamento fosse distante do outro, eu poderia enviar uma mensagem via WhatsApp, um e-mail e receber a informação que eu estou precisando. Mas mesmo assim, às vezes a gente precisa da pessoa pessoalmente. Então é interessante que essas áreas, esses departamentos estejam organizados de forma próxima um do outro quando nós formos organizar o nosso layout, né? Então, esses são 4 importantes benefícios que ajudam no bom planejamento, né? Para que a empresa funcione melhor. E aí, eu acredito que vocês devem lembrar que no início dessa disciplina eu expus um vídeo para vocês com um trecho do filme Fome de Poder, que inclusive vocês me relataram que tinham assistido o filme na íntegra, né, numa das aulas da disciplina de empreendedorismo, onde mostrava justamente essa situação, né, de como o McDonald's ele projetou como as operações das suas empresas iriam ser executadas, né, como é que se poderia produzir, por exemplo, um hambúrguer num curto espaço de tempo, né, e como é que esse intervalo de onde o cliente pede e esse pedido é produzido e entregue ao cliente é feito em um curto espaço de tempo, né? Então, empresas que produzem em grande capacidade e em grande velocidade, um bom arranjo físico, um bom layout faz toda a diferença, né? E um dos grandes problemas também que a gente encontra, né, em pequenas empresas que não fazem um plano de negócio, que não refletem sobre
o que que é a sua empresa e qual o papel dela, é justamente, às vezes, criar uma empresa de qualquer jeito, né? Com a má organização que ocasiona filas desnecessárias para o cliente, que os produtos não são encontrados com facilidade, que o departamento não consegue ter informações de forma ágil com o outro, né? Então é muito importante a gente criar e pensar bem como que faz um determinado layout. E assim como outras ferramentas técnicas que a gente vem estudando nessa disciplina, ou nas disciplinas de qualidade de planejamento e gestão, como ontem, é simples a gente ter o desenho de uma planta baixa, por exemplo, mas isso não se faz em 5 minutos. A gente tem que parar, pensar em todos os departamentos que a gente precisa e ir distribuindo de uma forma devagar, né, pensando, né, como que esse setor pode ajudar outro, né? Qual é o melhor setor para estar do lado dele? Qual a divisão que eu vou fazer entre as prateleiras dos meus produtos? Qual prateleira vai ter uma apresentação com mais destaque, né? Isso pode demorar bastante, mas vai fazer toda a diferença. Pessoal, ficou tudo claro aqui em relação ao arranjo físico? Todo mundo entendeu? Ficou assim, Washington. Ficou sim, Washington. Tudo bem. Então vamos seguir com o outro ponto que trata sobre o plano operacional em relação à capacidade produtiva, comercial e de serviços. Ou seja, qual a capacidade que a empresa vai ter de produzir, quantos produtos ela vai estar produzindo diariamente, né? Qual a capacidade dela de comercializar esses produtos ou de ofertar serviços. Então, neste item, se estima a capacidade instalada da empresa. Quando eu digo capacidade instalada, quer dizer a quantidade de maquinários e funcionários que conseguem produzir uma determinada quantidade de produtos, né? Além de se estimar quanto pode ser produzido ou quantos clientes podem ser atendidos com a estrutura existente, podendo-se desta forma diminuir a ociosidade e o desperdício, né? Ou seja, diminuir a ociosidade. O que é ociosidade? É quando o funcionário, ou mesmo a máquina, fica sem fazer o seu trabalho, né? E por que ele fica sem fazer esse trabalho? Porque pode faltar insumo, porque a demanda que a gente tem já, os produtos que já foram produzidos em determinado dia já é suficiente para atender a demanda do outro dia, né? Mas a ideia é que uma empresa ela não funcione de forma ociosa, né? Uma empresa ela pode até ser ociosa em alguma porcentagem, como 5, 10, 15%, mas subir esse número de ociosidade, né, como 50%, quer dizer que a empresa está trabalhando apenas com a metade da sua possibilidade. Então, isso não é positivo. Então, toda vez que se gera ociosidade, que um funcionário fica sem realizar trabalho, a gente tem que pensar em uma outra estratégia para ele ir trabalhar em outro setor, em uma outra atividade, né, para que não fique sem fazer nada, né? Assim como uma máquina, quando ela está sem produzir, a gente possa encontrar uma finalidade, né, para que ela não fique sem produzir, fique completamente parada, né? E nisso a gente encontra muitos casos interessantes, como por exemplo o que a gente chama no setor empresarial de aliança estratégica. O que é aliança estratégica? É quando uma empresa ela encontra uma forma de ajudar o concorrente para diminuir a sua própria ociosidade. Ou seja, por mais que uma empresa seja competidora, né, ela tenha, obviamente, uma disputa com seus concorrentes, mas no mundo de hoje se entende que não se joga sujo, né? A gente não deve trabalhar para prejudicar o adversário. E outra, dentro do mercado, existe o que chama de participação de mercado. Então, quando a gente pega, por exemplo, a participação de mercado
de um produto como o café, a gente vai ver que ele está lá segmentado em diversas marcas, né? A Santa Clara detém uma determinada quantidade da parcela de mercado, um café como o Maratá detém uma outra porcentagem, um outro café como o Nescafé detém uma determinada porcentagem, ou seja, quando existem muitos clientes, uns vão preferir os produtos e outros, né? E eles vão se fidelizar às marcas. Então, vai fazer parte da estratégia de uma empresa sempre tentar ganhar o consumidor do outro. Mas, às vezes, é preciso reconhecer que a gente tem a nossa participação no mercado e que temos um concorrente que é melhor do que a gente, né? Então, dentro dessa perspectiva, as empresas elas podem se ajudar para resolver esse problema da ociosidade. E um bom exemplo, um caso real, aconteceu, não sei se acontece ainda, mas aconteceu alguns anos atrás, que foi a fábrica Fortaleza, né, que é a maior indústria de biscoitos e massas da América Latina. Ela estava com um problema de ociosidade na produção de suas máquinas, né? E é uma empresa que funciona 24 horas, ela produz o tempo todo, mas mesmo assim algumas máquinas estavam um período sem produzir. E eles, os gestores da empresa, ficaram sabendo que a fábrica Estrela estava tendo um problema de capacidade de produção, ou seja, eles estavam tendo mais clientes, ou seja, estavam tendo uma demanda maior de mercado e não estavam conseguindo entregar para o mercado a quantidade de produtos que era necessária para manter o mercado abastecido com o produto deles, né? Ou seja, eles tinham crescido, tinham aumentado a participação de mercado, mas a capacidade instalada na empresa, na fábrica, não dava condições dela entregar essa nova quantidade de produtos. Ela precisava de tempo para poder ampliar a sua área de produção. E aí o que que houve? Houve uma oferta da fábrica Fortaleza de alugar durante um determinado período de tempo os seus fornos para que a fábrica Estrela fosse lá na fábrica Fortaleza assar os seus biscoitos, né? Então, olha só que interessante, uma empresa maior alugando espaço dentro da sua fábrica para ajudar o concorrente a ter a sua quantidade de produtos sendo fornecida, né? Isso, obviamente, vai facilitar até outras situações que podem surgir, né? Inclusive, anos depois, a fábrica Fortaleza comprou a Estrela, mas mesmo que isso não tivesse acontecido, né? A gente vê aí como isso é importante. Dois problemas foram resolvidos aí. A fábrica Estrela conseguiu é, manter a quantidade de produtos que precisava no mercado, e a fábrica Fortaleza conseguiu ganhar também com isso, né? Porque como ela alugava os fornos, então ela estava ganhando dinheiro ao invés de simplesmente deixar os fornos ali parados, né? E ela pode fazer isso tranquilamente, porque ela detém a maior margem de participação no mercado. Então, mesmo que a concorrente continuasse a crescer, mas ela estava com a participação em porcentagem muito acima, né? Então, isso mostra como é importante as parcerias, né? As alianças estratégicas que precisam haver dentro do mundo empresarial, essa capacidade de cordialidade, né, onde a gente tem que tratar o concorrente com respeito e a gente pode conseguir benefícios disso. Mas, obviamente, nunca baixando a guarda, né, sempre trabalhando lá no setor de marketing, de pesquisa e inovação, soluções para continuar se mantendo melhor no mercado do que o concorrente. Então, dentro dessa perspectiva, né, fazer esse planejamento de capacidade produtiva nos possibilita diminuir a ociosidade e também desperdício, né, que é quando a gente produz mais do que é necessário, né? Ou seja, às vezes a ociosidade vai ser necessária, porque se a gente produz mais do que é necessário, pode ser que a gente tenha produtos vencendo em nosso estoque. E obviamente que isso não é nem um pouco interessante.
Então, alguns pontos que a gente deve conversar, né, sobre capacidade produtiva, comercialização e serviço. Primeiramente, são os insumos de produção, né? Para que a gente tenha uma boa capacidade instalada, a gente precisa apresentar em tabelas a descrição, a especificação e a quantidade mensal dos produtos consumidos, né, dos insumos que a gente vai consumir, bem como o valor unitário e o custo total dos insumos necessários ao processo produtivo. Ou seja, no que diz respeito a insumos, a gente sempre tem que ter uma quantidade bem bacana de insumos, né, ter um bom estoque para que não falte produto na hora de produzir, né? Então, eis aqui um exemplo, né? No nosso plano de negócio, antes da empresa surgir, a gente já deveria apresentar uma tabela onde a gente descreveria, normalmente por mês, né? Quanto que a gente vai precisar por mês de determinado insumo. Aí a gente lista os produtos. Voltando ao exemplo que a gente citou lá na outra disciplina de planejamento e gestão, vamos colocar aqui como exemplo que o nosso plano de negócio aqui se refere a uma agroindústria de filetagem do peixe tilápia. Então, para produzir o filé do peixe tilápia, nós precisaríamos, obviamente, do próprio peixe, né, da tilápia, de bandejas de poliestireno expandido, né? Para quem não sabe o que é essa bandeja, é o famoso isopor, tá? Isopor, na verdade, pessoal, era uma marca, tá? Isopor é uma marca. Só que era uma marca que ficou tão conhecida que acabou virando sinônimo do produto, assim como o que boa virou sinônimo de água sanitária. Mas o nome do isopor, na verdade, é poliestireno expandido. Outro insumo que é necessário aqui para produzir o nosso produto são bandejas de outro tipo de bandeja de poliestireno expandido, né? No caso, eu tenho aqui duas bandejas, né, de poliestireno expandido. Agora, observe que na especificação o tamanho é outro, né? Por quê? Porque vai ser vendido o filé do peixe tilápia em duas versões, uma para meio quilo e outra para 1 quilo. Então, por isso, são dois tipos de bandeja. Outro insumo necessário é o filme plástico de PVC para fazer o revestimento, né, da bandeja e o rótulo do produto, né, que vai ser um rótulo adesivo. Então aqui está a descrição nessa primeira coluna de todos os insumos que eu preciso. A segunda coluna especifica, né, que tipo de insumo é esse. Então eu quero o peixe tilápia, que na verdade é o peixe Oriocomus niloticus. Eu quero dois tipos de bandeja de poliestireno expandido, uma do tipo B3F, com dimensão de 37 por 29 centímetros, e outra do tipo B3R, de dimensão de 15 por 27 centímetros. O filme plástico de PVC vai ser em rolos de 1.000 metros, e o rótulo ele vai ser autoadesivo e personalizado com a dimensão de 5 por 5 centímetros, né? Ou seja, quando a gente compra um produto, pessoal, um celular, um notebook, uma cama, você tem lá um manualzinho onde tem todas as especificações, né? Do produto mais simples como uma camisa, vai estar dizendo lá se é de algodão, vai estar dizendo a dimensão dele, né? E essas informações, elas fazem toda a diferença quando a gente vai fazer nossa tabela de insumo. Que a gente precisa dizer exatamente na especificação do produto, que produto é esse? Se eu tivesse, por exemplo, aqui colocado simplesmente uma linha de bandejas de polietileno expandido, não ia ficar claro que eu preciso de dois tipos. Então, eu preciso colocar a especificação desses dois tipos que eu preciso, né? E em alguns casos a gente vai especificar, inclusive, a marca do produto. E a gente não está colocando a marca, porque o ideal é que no plano de negócio você apresente o valor médio do mercado. E aí você vai pesquisar quais os produtos são mais baratos dentro da especificação que você está colocando. Então, depois da especificação, você coloca a quantidade
de cada insumo que você precisaria por mês, né? Então, do peixe tilápia eu vou precisar de 13.200 kg para eu produzir mensalmente. Das bandejas de pote poliestileno tipo 1, né? BR3F, nós precisaríamos de 3.350 unidades, e da outra bandeja a gente precisaria de 6.650 unidades. Dos filmes plásticos, nós precisaríamos de 5.000 unidades. E do rótulo autoadesivo, nós precisaríamos de 10.000 unidades. Né? Então, veja bem como as situações casam. Né? Se a gente somar aqui a quantidade de bandejas, né, a gente tem 10.000 unidades, que é justamente a mesma quantidade dos rótulos. Depois a gente especifica o valor de cada um, né, o valor unitário, aliás, né. Então aqui eu estou colocando R$ 5 como o valor que custa 1 quilo do peixe tilápia, né. Mas a gente vai precisar de 13.200 quilos. Então, do lado, a gente coloca a tabela com o total dos insumos que a gente precisa no meio. Então, se o valor unitário é de R$ 5, ele vai custar o total de 66 mil só em filé, em peixe tilápia, né? E aí sucessivamente. Para cada produto você especifica, você coloca a quantidade, você coloca o valor unitário e o valor total. E aí deve vir na nossa cabeça às vezes o sentido, tá, eu estou construindo o plano de negócio, mas como é que eu vou colocar o valor, né? Você vai pesquisar o valor médio. Você pesquisa, por exemplo, lembra quando a gente conversou sobre a necessidade de ter pelo menos 3 fornecedores de insumos? Então, por exemplo, se a gente tem 3 fornecedores do peixe tilápia, a gente vai pegar o valor que cada fornecedor está vendendo, né? Então, por exemplo, se cada um dos 3 fornecedores está comercializando o peixe por R$ 5 o quilo, se a gente somar, vai dar 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, a gente sempre vai colocar o valor médio da soma de quanto está custando o produto em 3 fornecedores diferentes, né? E aí, dessa forma, esse valor pode variar para mais ou para menos. Deu para compreender, pessoal? Você pode repetir esse cálculo do valor médio? Não. Como conversamos, a gente tem que ter pelo menos 3 fornecedores de insumos, né? Isso para cada produto. O fornecedor de bandeja de poliestireno não é o mesmo fornecedor do peixe tilápia. Assim como normalmente não vai ser o mesmo fornecedor do rótulo. Então, para cada fornecedor de rótulo, eu tenho que ter 3 fornecedores. Para cada fornecedor de bandeja de poliestireno, eu tenho que ter 3 fornecedores. 3 no mínimo. Então, quando eu for elaborar aqui a minha tabela de insumos de produção, o preço que eu vou colocar para valor de unitário, para eu ter uma estimativa de quanto vai custar, vai ser o valor referente à soma das 3 ofertas dos meus fornecedores. Então, eu estou comprando, por exemplo, rótulo do meu produto, né? E aí eu tenho 3 fornecedores, tá? Suponhamos que um dos meus fornecedores, ele está comercializando o rótulo do produto em valor unitário por 32 centavos. Aí outro está me vendendo por 28 centavos. Já outro fornecedor, né, está me vendendo por um preço ainda promocional que seria de 15 centavos. Se eu somar esses 3 preços diferentes, eu teria o valor de 75 centavos. Então, eu pego esses 75 centavos, divido por 3, né, já que são 3 fornecedores, e aí eu teria o valor médio de 25 centavos. E aí, no caso, eu iria colocar como valor unitário do rótulo 25 centavos, porque seria o valor médio das 3 ofertas dos meus fornecedores, sendo que cada fornecedor está vendendo por um valor diferente. Compreendido? Sim, Austin, obrigado. A gente vai fazer a média aritmétrica, né, dos 3 Exata, fornecedores. exatamente, né?
Aí vocês podem pensar, por que não coloca o mais barato, então, professor? Se colocar o mais barato, né, eu estou planejando o meu plano de negócio, né? Se eu colocar o mais barato e a nossa empresa só for construída daqui a um ano, daqui a 6 meses, o preço ele pode ter subido, né? Assim como se eu colocar o valor mais caro, o preço pode ter baixado. Então, o ideal é que a gente coloque o valor médio, né? Para que seja justamente o mais próximo da realidade. Ok? Ficou tudo claro mesmo? Deu para entender? Deu sim, Washington. Eu só tô com uma dúvidazinha, Washington. Pois não. Essas atividades que você está postando agora, né, é referente a coisas de empresa, fazer tabela e tudo mais. Agora, cada empresa pode ter cada tabela, perdão, pode ter uma empresa individual ou tem que ser aquela empresa que a gente criou lá naquela atividade de planejamento e princípios de marketing? Acho que você está perguntando se pode criar uma outra empresa ou Para você cada deve atividade. aproveitar a que já foi feita anteriormente, é isso? Isso mesmo. Assim como a atividade que eu postei ontem, né, eu oriento que vocês aproveitem a empresa e o produto que já criaram anteriormente. Desde o início, quando a gente fez o brainstorm, o brief, o pitch, né, eu venho indicando que essas atividades vocês sempre coloquem como referência aquela empresa e produto que vocês já criaram, porque fica mais fácil, né? Agora, se você quiser estar criando um outro produto, né, fica a critério de vocês, não tem problema nenhum não, tá? Ok, Washington. Obrigado. Por nada. Então, pessoal, como vocês podem ver, isso aqui dá muito trabalho, né? Você tem que pesquisar cada fornecedor de cada insumo, especificação, calcular, né? Aplicar a matemática aí na veia para poder calcular a quantidade que vai precisar. Esses números aqui foram feitos através de cálculo mesmo, né? Quanto é que as minhas máquinas e os meus funcionários são capazes de produzir, né? E aí eu chego a esses números e vou atrás de quanto é que custaria cada um dos insumos, né? E a gente chegaria, através desse exemplo, a um valor de R$ 76.201,50 só para os insumos de produção. Só que o plano operacional ele continua, não é apenas referente aos insumos de produção. A gente vai calcular isso em relação também a máquinas e equipamentos, onde a gente também vai apresentar tabelas, a descrição, a especificação, a quantidade, o valor unitário e o custo total das máquinas e dos equipamentos. Também para os nossos utensílios, os móveis e possíveis veículos, né, que a empresa tenha. A diferença é que normalmente esses itens aqui, máquinas, equipamentos, utensílios, móveis e veículos, a gente vai comprar apenas uma vez. Enquanto os insumos de produção vai ser mensalmente, né? Então lá no plano de negócio vai estar lá detalhado também, vai ter uma tabela para cada um desses itens. Aqui nós temos, por exemplo, a tabela para máquinas e equipamentos. Então observem que é a mesma situação. Mesa inox para evisceração, ou seja, para retirada das vísceras do peixe. Tem aqui as dimensões, né, da mesa, a característica em dizer que é aço inox, o tipo do aço, com tampo tal, com chuveiro, a quantidade que a gente precisa, que no caso é apenas uma, o valor unitário, né? E aí continua. Para cada produto você coloca a descrição, a especificação, a quantidade, o valor unitário e o total. Vocês recentemente, né, receberam aí uma sondagem do professor David em relação às aos equipamentos de produção individual para o estágio de vocês, né? Aí, com base nessas informações, a Aglécia está construindo uma tabela como essa em relação aos equipamentos de proteção individual que a escola precisa para o estágio. Então, de todos os cursos, as botas, a descrição da bota é essa, qual a especificação? É essa, a quantidade é essa, o valor unitário é esse. E assim ela vai continuando, que é para apresentar todo o plano financeiro para poder fazer a aquisição desses produtos, né?
Então a gente vai continuar essa aula na semana que vem. Tem mais conteúdo para a gente conversar sobre o plano operacional, mas eu espero que até aqui tenha ficado tudo claro, né? Como vocês podem ver, é o que demanda muito trabalho, a construção desses passos, né, de operação, mas também não é tão difícil, né? Só exige bastante pesquisa e, obviamente, atenção para a gente ir buscar essas informações. E servem também para a gente, né? Quando a gente vai pesquisar, por exemplo, a compra de um celular, de um computador, a gente se preocupar com as características, com a marca, com o valor. Então, tudo que a gente trabalha no plano de negócio serve também para a nossa vida. Tudo bem? Eu vou encerrar, tá? Qualquer dúvida vocês entram em contato lá pelo WhatsApp, mais tarde vai estar disponível a atividade e a gente se vê na sexta-feira na nossa aula de gestão ambiental e qualidade no agronegócio. Grato pela presença de todos, já está disponível aí o link para o formulário da frequência. Até a próxima.